Jesus continua nos chamando para ajustes. Lembra-se que ele já pagou o preço de cumprir a lei. Mas esse convite dele para ir com ele e amar com ele requer ajustes em todos nós. E precisamos ouvi-lo. Ele continua falando: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Agora, isso aqui é chocante, mas deixa eu tentar mostrar um pouco daquilo que eu estou vendo aqui. Primeira coisa, você tem que ser realista e até duro com você mesmo. Ele não está dizendo para deixar outra pessoa examinar você, ou outra pessoa julgar você. Ele está dizendo para mim, Carlos, você é responsável pelo seu olhar, seu tocar. E se vai andar comigo e vai ser sal e luz, você tem que ser duro com você nos seus comportamentos, que você tem vergonha de existir na sua vida. Agora, o que significa arrancar meu olho? Eu tenho 2 olhos, a maioria das pessoas tem, e eu uso essa ilustração para me ajudar. Com 2 olhos, eu posso olhar a pessoa com um olhar bom, ou eu posso olhar uma pessoa com um olhar ruim. Se eu olhar para uma pessoa e eu estou vendo ela ou alguém para meu benefício, para minha satisfação, para minha manipulação, e eu estou olhando com um olhar mau, eu deveria sentir vergonha disso. Um sinal que você está no caminho certo é que você começa a ter capacidade de avaliar você mesmo. Então, Jesus fala para mim, Carlos, se você olhar de uma maneira que deixe você envergonhado, e você não queria que ninguém soubesse, não pergunta a opinião deles. Você mesma diga para Deus e de uma forma clara, arranque isso e diz, isso não combina comigo. Eu prefiro arrancar meu olhar e usar somente meu olho bom daqui para frente. Você pode até praticar isso se você quiser. Se você olhar para uma pessoa e você está odiando ela, é olhar do olho errado. Veja ela com amor no olho bom. Cria a disciplina de perceber se o seu olhar é puro ou impuro. E a sua responsabilidade dizer para Deus, eu não quero isso na minha vida. Então, fecha aquele olho e olha sempre as pessoas com o olhar de Jesus. É assim que ele está dizendo. Ele não está falando que você vai para o inferno se você fizer algum tipo de pecado. Mas ele está dizendo, para onde você está indo, não tem lugar para esse tipo de olhar. É duro, mas eu tenho que fazer esse ajuste. O amor perfeito mantém relacionamentos. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mais um ajuste. É por aqui que nós, muitas vezes,
paramos esse caminho, porque parece que ele está exigindo demais. Por isso tem tanta gente que pensa, será que é possível viver o Sermão do Monte? Enquanto as pessoas na Índia estão dizendo, por que vocês crentes não vivem o Sermão do Monte? Você vê a razão, porque Jesus está aqui dizendo para mim, para você, você nunca deveria começar a amar e desfazer um relacionamento. Ele diz, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso foi o conceito daquele dia, naquela época de Jesus, que a pessoa poderia fazer um escrito e anular, e a pessoa esqueceu do problema. Mas a realidade é, um relacionamento já feito não deveria ser desfeito. Então, só por causa de imoralidade sexual, Jesus disse, isso rompe o relacionamento. Agora, se eu quiser viver a aventura de amar com Jesus, eu preciso ter como alvo relacionamentos que duram para sempre. Eu preciso ter esse alvo. Eu preciso viver isso. Ele continua. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim ser sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você está ouvindo a seriedade do que ele está falando? Você tem esse desejo de amar. Você tem esse desejo de nunca mais machucar um outro ser humano. E Jesus está sendo duro, não para condenar você, mas para inspirar o que é possível. E uma coisa que é possível é você ter relacionamentos que duram e também falar simplesmente sim e não. Aqui no Brasil, um dos problemas que a gente enfrenta é corrupção. E corrupção cresce entre sim e não. E quando você não vive sim e não, você abre o espaço entre sim e não, e naquele lugar nasce corrupção. Num casamento, você tem que ser sim e não. Sim e não. Sim e não. Agora, deixa eu parar e fazer a pergunta. Você quer andar nesse caminho? Ele não fala que ele vai abandonar você, mas ele está dizendo, venha comigo. A aventura de amar com Jesus vale a pena esse ajuste. E ele quer que você entre. Se lembra muitas vezes nos relatos dos evangelhos, especialmente em João, ele disse coisas duras. Duras. Aí ele perguntou para seus discípulos, vocês vão embora? Porque o que eu falei era duro? Aí você lembra que Pedro falou, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Essas são as palavras da vida eterna. Agora, eu estou dizendo para você, eu não vivo isso perfeitamente, mas estou no caminho. E animado, que ele considera eu capaz, com o apoio dele, de viver sim, sim e não, não. Ele continua, vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso.
Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Já pensou? Ele falar para mim, descendente de escoceses, meu povo é aquele povo do filme do Mel Gibson, Coração Valente. A gente não vira a face. A minha cultura é, vamos matar, vamos defender nossos direitos. E ele disse para mim, não resisto uma pessoa perversa. O que significa isso? É como se fosse um rio. Agora, imagine um rio. O rio está fluindo, como Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva. Agora, você nunca viu e nunca vai ver um rio parar para brigar. Uma pessoa perversa é como uma pedra e o rio está passando perto dessa pedra e a pedra parece que ela está tentando parar o rio. Não tem condições de nada parar um rio. O rio vai embora porque é um rio. Se a gente vai amar, a gente não para brigar com pessoas que estão se comportando como uma pedra. Essa é a ideia, virar a face. Ele continua, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Mais um ajuste de Jesus para o amor fluir. Ele está dizendo assim, não valoriza conquistas materiais, valoriza o fluir da sua vida que está indo com Jesus e Ele tem condições de dar para você uma nova túnica e uma outra capa. Se alguém leva, Jesus coloca. Se você quer amar, Ele continua. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Entendeu? Naquela época, um romano poderia obrigar um judeu para andar 1 milha, carregando peso ou produto ou outra coisa. Ele está dizendo, mostra para a pessoa que tem esse poder sobre você, que você tem energia dobrada para viver até com as exigências dessa pessoa. Não deixa aquela pessoa transformar você numa reação. Vive como uma ação. Você está sentindo o que está acontecendo aqui? Esses mandamentos parecem impossíveis, mas com o apoio de Jesus, eles se transformam numa nova vida. Uma vida sem medo e com uma manifestação do amor de Deus acontecendo. Jesus continua, ele diz assim, dê a quem lhe pede. Eu acho que o que ele está dizendo para mim e para você é que você deveria sempre ter uma postura de generosidade. Porque generosidade é uma ação. Dizer não é uma reação, é uma avaliação. É claro que a gente não pode simplesmente dar para qualquer pessoa tudo que a pessoa pede, mas podemos dar alguma coisa que afirma a pessoa é valiosa. Eu tenho uma ilustração que tem me ajudado. Na cidade de São Francisco, na Califórnia, mora meu filho Ken e sua esposa Kelly e a família do meu filho Ken. A Kelly é uma pessoa santificada, é uma pessoa que manifesta o amor de Deus. E naquela cidade tem muito morador de rua. Em cada esquina tem pessoas pedindo. Então imagine que todo dia ela passa centenas de pessoas pedindo coisas. É uma coisa difícil. Mas ela leva com ela, quando ela anda na cidade, meias e aquele barro de cereal
de proteína, que é uma coisa que reforça a saúde. Então, eles sempre estão pedindo dinheiro. E aquele, para não dizer não e não dar nada, ela sempre tem alguma coisa que apoia a pessoa, dizendo sim. Mas o pessoal, eles querem dinheiro. E às vezes eles falam coisas ruins para Kelly, mas ela só dá um sorriso, diz, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho isso, e você pode receber. Nós não podemos deixar a pessoa falar para nós o que a gente tem que dar, mas a gente tem que ter generosidade como estilo de vida. Jesus continua, o amor perfeito não rejeita os que querem emprestar e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Agora, isso é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que quer que você empreste alguma coisa para solucionar um problema dessa pessoa. E se você tem um vizinho desses que sempre está emprestando coisas, chega a hora que você não quer emprestar. Mas ele está dizendo aqui, é melhor você arriscar, dar um pouco mais para esse relacionamento, porque você não quer declarar para a pessoa que ela não tem jeito. Você quer deixar ela sabendo que você ainda acredita que essa pessoa pode viver uma vida melhor. Ele continua, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Agora ele chega no ponto mais alto da expectativa dele. Ele disse, eu quero que você chegue até o ponto de poder amar os seus inimigos. Por quê? Porque isso é a marca do sucesso desse processo que começou nas bem-aventuranças. Se a gente consegue até amar um inimigo, a gente já passou pela libertação do medo. Porque amar um inimigo é arriscar tudo por causa do amor. Aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele disse, Pai, perdoe-os porque não sabem o que estão fazendo. Jesus nos chama para chegar nesse nível. Ele continua. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Ele continua levando a gente para mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E o alvo é para a gente ser filhos do nosso Pai que está nos céus, porque Ele ainda ama quem odeia Ele. Versículo aqui, ele continua. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais. Até os pagãos fazem isso. Jesus está dizendo, eu sei que você está sendo maltratado, eu sei que você está sendo perseguido, eu sei que você está vivendo no meio de pessoas injustas, mas Ele está dizendo, não deixe essas pessoas transformar você numa reação. Continua a viver na ação do amor. Aí a gente chega no alvo de tudo isso. Versículo 48 de Mateus capítulo 5. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui a gente chega no alvo da aventura. Estamos unidos com o Pai, amando quem precisa do nosso amor. Agora eu termino essa parte do Sermão do Monte
com uma pergunta. Isso atrai você? Você está sentindo esse convite de Jesus? Se lembra que eu perguntei no início, quem gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar alguém ou maltratar alguém? Aqui tem um caminho estreito. Não é fácil, mas você disse, e eu também comuniquei para vocês, eu quero andar nesse caminho. Só pelo apoio e graça de Deus em Cristo eu consigo crer que é possível viver o Sermão do Monte até esse versículo aqui. Minha oração para você é que você abra seu coração para crer que esse caminho é o caminho da verdade e da vida. E Jesus quer que você ande com Ele durante todo esse processo. Que Deus te abençoe.